É isso aí, já entra no ar mais um Tá Ligado. Olha, hoje o programa tá muito legal. Vou conversar com o Paulo, que vai deixar a gente por dentro de tudo, do mundo geek, do RPG, enfim, uma série de assuntos, tá? Se eu fosse você, eu não perderia de jeito nenhum, que já começa, hein? Fui! É isso aí, tá no ar mais um Tá Ligado. E hoje eu vou conversar com o Paulo, que é um cara que sabe tudo sobre a cultura geek. E eu vou bater esse bate-papo com ele hoje, que o programa tá sensacional. E se eu fosse você, eu não perderia ele por nada. Olha, já vamos pra entrevista, o Paulo já tá aqui. Paulão, muito obrigado, viu, por ter colado aqui. Tudo certo, eu que agradeço o convite, pô, muito bom. É isso aí. Paulo, se apresenta pra galera e explica o que é o mundo geek, né? O que agrega dentro desse mundo. Bom, com certeza. Primeiramente, muito prazer, queria agradecer mais uma vez o Vitão por ter me chamado aqui. Meu amigo de infância já, a gente se reencontrar aqui agora é muito bom, cara, muito gostoso. Meu nome é Paulo Gabriel, eu faço lives, jogo RPG na Twitch, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre RPG. Também gravo vídeos sobre Star Wars e tudo mais, então assim, é um mundo assim que eu entrei desde pequenininho. E o mundo geek, acho que se eu for falar assim, acaba sendo bem um estilo de vida, uma coisa bem bacana assim. Começou lá atrás meio nichado, mas hoje estourou bastante, né? Popularizou muito com a Marvel, Star Wars, essas coisas assim. Star Wars que já é muito antigo, inclusive a gente teve recentemente no dia 25 de maio, o Dia Mundial do Orgulho Geek, né? Que é por causa da data de lançamento do Star Wars. Então assim, é uma coisa muito legal. E, cara, é isso. Eu basicamente construí minha carreira na internet em volta disso, que é algo que eu gosto, que eu tenho a paixão por estar fazendo. E hoje eu tô com esse foco enorme em RPG, que também é um marco muito grande para esse tipo de cultura, né? Acho muito legal. Pode crer. Você falou que se apaixonou isso desde criança. Você deu o exemplo de Star Wars, enfim, RPG. Isso tudo está dentro do geek? Filmes, jogos, enfim... Jogos de tabuleiro, jogos digitais. Sim. Isso tudo se encontra no mundo geek, é isso? Com certeza. É tipo assim, a gente tem várias vertentes, né? E é bem engraçado que eu tava conversando sobre isso hoje com os colegas de trabalho. A gente tava falando sobre o que é geek, o que é nerd. Sempre fica essa questão. O que é tem uma otaku, diferença? né? É bom você explicar isso. O que é geek e o que é nerd? Eu incluo tudo num pacotão só. Eu acho que o mais fácil é incluir tudo num pacotão. Quando a gente para pra pensar, tem também até o otaku, né? Que é aquele fã de anime, que é o cara que gosta só de anime e tudo mais. Otaku? Otaku. Otaku é o fã de anime. Salve aí pros otaku. E os otaku fedidos, não, brincadeira, otaku, vocês são cheirosinhos, eu acho. Por que otaku fedido? Porque é piada de evento, o pessoal fala que otaku é fedido, mas é mentira, otaku é cheiroso, gente. Eu gosto de anime também. Otaku é cheiroso. Sacanagem, vai imaginar. Mas de qualquer forma, eu acho que se a gente fosse diferenciar o nerd, aquele nerd que a gente tem nessa questão do... culturalmente falando, do filme, é aquele cara assim, mais recluso, que acaba ficando muito focado nesse mundo mais assim, da cultura também, mas é mais do estudo. O geek, ele engloba melhor essa questão da cultura pop, de modo geral. Mais joga do que estuda. Pode ser. O ideal é quando um nerd preguiçoso. O geek é um nerd preguiçoso. Não foi eu que disse isso, família, foi ele. Mas poderia colocar dessa forma, tipo assim, o geek ele tá mais voltado para a parte cultural da coisa. Pros jogos, pros filmes, pras séries, pros quadrinhos e tudo mais. O nerd seria o que tá com isso, mas mais quadradão, vamos colocar assim, talvez. Ô Paulinho, você falou que desde pequeno você foi atraído por essa área geek, por esse mundo geek, mas isso era forte na sua infância ou não existia ainda esse movimento geek e tal? Cara, como hoje, com certeza não era. Eu tenho muita influência da minha mãe, principalmente. Minha mãe, ela sempre gostou de cinema, dessa questão assim, até meu gosto musical, eu gosto muito de rock, porque minha mãe sempre colocava muito rock pra eu ouvir quando eu era mais novo, assim, então funciona, vou testar quando eu tiver filhos, mas eu sempre tive, assim, o meu ciclo de amizade sempre foi a galera que gosta de quadrinhos, de jogos, então assim, desde pequenininho, jogava Sonic quando era mais novo, não fui a galera do Mario, me desculpa pessoal que é fã aí da Nintendo, eu não cresci com o Mario, eu cresci com o Sonic. É um pouco diferente, tem essa questão. Mas eu sempre tive muito contato com videogame, muito contato com filmes, por causa da minha mãe mesmo. Então isso foi entrando assim, muito assim em mim, sempre gostei muito dessa parte fantasiosa. Inclusive, é até legal citar, né, porque quando a gente fala de jogar RPGs, vem muito essa questão da criatividade, né, dessa questão da imaginação, do todo. Então acho que muita influência do cenário geral, assim, tipo Senhor dos Anéis, Star Wars, ele vai influenciando a gente nessa parte criativa também. Mas além de tudo isso, né, dessa parte nerd e tudo mais, eu também trabalho com essa parte de design. Eu sou designer numa empresa multinacional e, cara, é muito do que eu faço lá, tipo, da questão da criatividade. Eu dei palestras sobre criatividade, tanto na empresa que eu trabalho quanto em outras empresas, é lá. Inclusive, se a gente virar aqui, temos uma abertura maravilhosa de uma das minhas lives de RPG, que assim, esse trabalho, o desenho não é meu, mas essa produção é minha, e a edição do vídeo também.
Então, tudo isso vem dessa questão assim, mano, design, criatividade, você vem crescendo. Então, assim, gente, só tem benefício em ser geek, galera. Consumir conteúdo pop só te ajuda. Não tem malefício. Mentira. Tudo que é vício demais pode trazer um malefício. Mas, assim, nessa questão, me moldou de uma forma que eu sou grato até hoje. É isso aí. E o geek se encaixa em todo o universo pop, só pra eu entender que você falou, esse mundo pop, como é que funciona essa parada? Cara, que são mundos que acabam se formando, juntando, virando um mundo só, como é que rola isso? Eu acredito que sim. Geek, Olhando... assim, tipo assim, é só jogo, filme, também tem música geek, como é que... Tá, isso é uma coisa bem legal. Eu participei... Agro é pop. Oi? Agro é o pop. Agro é vida, né? O Agro é pop. Boa. Agro é geek. Agro é geek. Cara, eu participei de um podcast uma vez, num evento que teve aqui em São José, e a gente entrevistou uma galera. Teve um rapaz que a gente trocou uma ideia, que me fugiu o nome dele agora, depois eu prometo pra vocês que eu vou procurar e mandar pro Vitor. Ayrton Senna. Mas tô brincando. Mas o cara, ele literalmente, ele tem um álbum musical focado em um jogo que ele fez. Então, basicamente, o que ele fez? Ele compôs o jogo e o álbum juntos. Fazendo toda essa questão, assim, misturando essa pegada dele. As trilhas dos jogos virou um álbum musical. Não só a trilha, literalmente assim, é como se fosse casado. Ele foi fazendo o jogo e a música. A música, o álbum, se você ouve o álbum, ele narra a narrativa do jogo. Não é só uma trilha sonora pro jogo, é literalmente a história do jogo na música. É uma coisa muito bizarra e muito legal, porque ele é compositor, músico, só que daí ele literalmente programou o jogo sozinho em cima das músicas dele, sabe? Então casa isso. Eu acho muito bacana. Mas se você for falar assim, o geek é o lado pop, eu acho que foge um pouquinho. Acho que o geek é mais para essa questão do entretenimento. O pessoal fala da cultura pop, assim, dessa questão do cinema mesmo, das histórias fantasiosas. Eu, particular, não saberia dizer se a música se encaixa nessa. Mas no caso desse cara, com certeza se encaixa, né? Tipo... faz sentido. Olha aqui, Paulinho, você falou que começou com os quadrinhos e eu queria saber um pouco da sua evolução. Você falou que sua mãe gosta de cinemas, mas enfim, você começou nos quadrinhos, foi pros filmes, foi pros jogos. Como é que rolou essa sua evolução no mundo geek? Tá, videogame sempre foi minha paixão. Tanto que hoje eu tinha um canal no YouTube, né, que eu era muito focado no canal. Hoje eu foco mais na Twitch, que inclusive vocês estão vendo, tá passando as aberturas das mesas de RPG, depois se quiser, então a gente volta aí. Mas eu comecei literalmente com videogame. Eu ganhei um videogame com 4 anos da minha avó, graças a Deus, Deus abençoe, vó, você é maravilhosa. Mas ao mesmo tempo que a avó me deu videogame, ela achava ruim quando eu jogava demais, porque falava que ia estragar a televisão. Coisa normal de vó, né? Normal de vó. E aí do videogame eu acabava assistindo muita coisa e eu meio que pegava quadrinho emprestado com alguns amigos. Então eu começava a ler, vi uns quadrinhos, que nem o Batman, por exemplo. Na época tinha a série animada do Batman, quando a gente era pequeno, e eu tinha alguns quadrinhos do Batman. Então na época, tipo assim, tem até uma foto minha, uma festa fantasia. Confessar pra você que eu gosto muito do Batman. Vou falar. Porque ele não tem poder nenhum e senta porrada em todo mundo. Ele é rico, mano. Quer poder marquês? Não, é verdade. O dinheiro traz muito poder. Mas, tipo assim, ele consegue bater de frente com os caras que têm poder, né? Muito. E é muita inteligência, ele só é porradeiro. Mano, o resumo do Batman, o poder dele é dar porrada nos outros. O poder dele é dar porrada e inteligência, né, cara? O Batman, ele é um exemplo de que se você estuda, você consegue. Se você for rico, você abre um adendo pra agredir alguém. Porque o Batman, tipo, ele é realmente diferenciado. Ele foi literalmente o meu primeiro quadrinho de super-herói e a minha primeira tatuagem. Inclusive eu fiz a tatuagem por causa disso daí. E eu acho muito legal. Então foi nessa pegada. Então eu comecei a ler os quadrinhos do Batman, começava a assistir as séries animadas. Nisso eu comecei a assistir muito Homem-Aranha também, Super Choque. E aí, tipo, cara, eu fui levando isso. E assim, é muito marcante também, porque, por exemplo, nessa época a gente não tinha muita representatividade dos super-heróis. Então, assim, por exemplo, eu lembro quando eu era pequenininho, eu queria muito ser o Homem-Aranha e falava que eu não podia, cara. Agora tem o Miles Morales, que lançou o segundo filme. Não perca esse filme no cinema. E é isso, porque é um super-herói negro também, que veio dali, tipo, na Marvel. Mas, cara, foi nessa faixa. Então, comecei acredito que foi com videogame e cinema, geral, assim, assistindo filmes. Vou colocar a televisão também incluso nisso. Depois eu fui pros quadrinhos. Depois eu comecei a ler alguns livros. E meu primeiro livro de fantasia foi As Crônicas de Nárnia. É maravilhoso. Se vocês não conhecem, eu recomendo muito, muito ler. Que As Crônicas de Nárnia é aquela galera que entra no guarda-roupa, né? Exatamente. Que inclusive é muito legal, porque assim, eu gosto muito do Senhor dos Anéis, sou muito fã do Senhor dos Anéis, e eu gosto muito de Nárnia. E tanto Tolkien quanto C.S. Lewis, eles eram amigos.
Então eles eram aquela pessoa que trocava figurinha. Os dois eram cristãos, inclusive você encontra muito livro dos dois em igrejas também, porque tem um livro deles que fala sobre... Disso. Inclusive, tanto o C.S. Lewis quanto o Tolkien, né, eles são cristãos. Tem até um livro muito legal dos dois, que você encontra em várias livrarias, que fala sobre o poder da amizade, que é algo dos dois. E ambos também têm literaturas assim que acabam sendo encontradas em, tipo, nas pegadas cristã e tudo mais. E é muito legal a influência dos dois na cultura pop, e a influência que Nárnia teve pra mim também nessa questão da leitura, né? Porque eu li primeiro Nárnia, depois passou um tempinho, acabei lendo o Hobbit, que também é do Tolkien, e eu recomendo muito. O Hobbit é uma leitura muito gostosa de fazer, tipo, até hoje, assim. Porque você pega Senhor dos Anéis, eu acho que Senhor dos Anéis, Tolkien realmente estava inspirado. Muito inspirado, porque ele detalha muita coisa. No livro? No livro. O filme também, o filme Senhor dos Anéis é uma obra-prima, na minha opinião. Inclusive, tem a versão estendida, que se você parar pra ver, eu acho que cada filme chega a quase 4 horas, ou mais. A versão estendida do Senhor dos Anéis? Do Senhor dos Anéis. Nunca sei se eu assisti a versão estendida. Cara, se você ficou 4 horas sentado na cadeira, você assistiu. Se você ficou só 3, não assistiu. Caraca. É tipo isso, é muito grande. Então isso daí foi sendo a minha influência, né, durante essa questão, fui lendo. Depois de um tempo, outra saga de livros que eu li muito foi Sherlock Holmes. Pode crer. Eu gosto muito, eu li muito Agatha Christie também, que agora a gente tá tendo vários filmes baseados nos livros da Agatha Christie. E aí, conforme o tempo foi crescendo, eu fui tendo que estudar, né, entrar em faculdade, essas coisas, confesso que eu diminuí minha leitura dessa parte mais geek, mais nerd, assim. Mas eu sempre tive a questão de consumir séries, filmes e animes, eu gosto muito de assistir. E isso foi aflorando e foi cada vez mais desenvolvendo. E aí, hoje, o grande foco que eu tenho colocado, né, tem sido as lives, que é o videogame, que é uma parte dessa cultura que eu gosto muito, que eu tenho uma paixão muito grande. Então eu acabo, tipo, fazendo um pouco mais hoje do que os outros. Pode crer. Paulinho, nossa resenha tá muito legal, inclusive tá sendo uma aula pra mim, eu confesso que eu sei muito pouco do mundo geek e tá sendo muito bom conversar com você, mas a gente vai pro nosso primeiro intervalo e eu volto já. É nóis. É isso aí, estamos de volta com mais um Tá Ligado? Olha, e agora a gente vai pro nosso segundo bloco com o Paulo, que tá explicando tudo sobre o mundo geek, esse galã que tá aqui do meu lado. Paulinho, vamos continuar a conversa. Você já foi pra parte de filmes, inclusive você, uma época, era dedicado a isso, né? Sim, você chegou a ter um canal de... Sim, o meu canal ainda existe. Ainda existe, né? Ainda existe. Mas era mais focado nisso. Hoje você coloca outras paradas lá. Exato. E tal. Falando até um pouquinho do meu mundo, da minha carreira na internet, né? Teve uma época que eu era patrocinado por um cinema aqui de São José, então eu acabava assistindo os filmes lá para poder estar falando. Então nessa época tinha uma galera que estava comigo, depois de um tempo eu acabei ficando sozinho, porque querendo ou não, quando você vai produzir conteúdo para internet, é algo que você não vai ter uma renda de início. Então você vai ter que estudar e vai ter que ter uma segunda renda. No meu caso eu tinha a faculdade, o trabalho e o canal. Então ficava um pouco pesado. Mas dava para ir, estávamos indo com isso, correndo e tal. E aí nessa época eu fazia crítica, assistia o filme, ia lá, ia meu Deus, ia na pré-estreia no cinema, assistia. Hoje em dia eu ainda falo sobre cinema, só que hoje eu escrevo para um site. Eu escrevo para um site chamado Cantina do Moss, e aí é um pouco diferente. Em vez de eu, por exemplo, ter uma parceria com o cinema, a gente pega a parceria direto com as produtoras. Então, no caso, por exemplo, teve o Velozes e Furiosos, eu fui assistir um pouco antes para poder falar também já tá ficando bicheira, hein? Velozes e Furiosos quero sua crítica agora de... Velozes e Furiosos? Tá bicheira, mano. Beleza. Velozes e Furiosos, pra mim, é um negócio em que o Vin Diesel faz e se diverte. Cara, é isso. Desliga o seu cérebro mesmo. E vai assistir um filme que... Você já jogou Rocket League? Já jogou Rocket League? Rocket League você conhece. Velozes e Furiosos 10, tem uma cena agora... Você já assistiu? Eu assisti o que eu acabei de falar, fui assistir na cabine da Universal. Que daí depois eu faço a crítica pro site. O cara é outro nível, né? Eu espero dar aquela pirateada, brincadeira, somos contra a pirataria. Mas, sei lá, eu espero sair em algum canal de streaming aí pra assistir. Já deve estar saindo já, inclusive. Mas a questão é que, tipo assim, eu acho muito legal do filme, porque o filme, ele se propõe a ser aquela galhofa, e ele é. No nono filme, os caras foram pro espaço. História de bilheteria, nada a ver, mano. História os caras foram pro espaço de Uno, vocês acham que nós é trouxa? Vai se lascar. Mano, no 10 tem uma cena que é Rocket League com a bomba. O Elon Musk não consegue nem lançar foguete direito, vai colocar um Uno lá no... Os caras colocaram... Mano, depois que a gente viu os caras desviando um míssil com a mão, lá a cena do submarino, acho que é o The Rock que tá pendurado no submarino e pendurado no míssil vai desviando com a mão, acho que no 8º filme isso. Cara, o que é ir pro espaço de carro, velho? Isso é verdade. Então, assim, Paulinho, mas é bom você falar nisso, que tem um canal, inclusive na internet, que eu acompanho muito sobre cinema, que chama Choque de Cultura.
Sei. Eu não sei se você já assistiu Já. esse programa, é sensacional, mano. Eles fazem, eles lógico que são 4 personagens, né? Eles fazem comentários absurdos sobre os filmes, né? Ele Cara, mesmo. é muito legal. E tipo assim, isso é uma coisa muito bacana, porque... E eu não sei se isso é cultura geek, isso daí é Não, cultura acaba geek. sendo. Querendo ou não, a gente tem hoje no Brasil muitos canais, sites que enraizaram muito essa questão, né? Por exemplo, a CCXP, que é a nossa Comic Con, que é a maior Comic Con isso que você precisa explicar, porque às vezes que a galera que tá assistindo em casa não sabe o que é... Como que é o nome? CCXP. Parece nome de banco digital. Experience, parece, né, mano? CCXP, que código é esse? Meu Deus, é a marca da besta. Não, brincadeira. A Comic Con Experience, né, que é a nossa Comic Con, hoje se tornou uma das maiores, se não a maior, e eu acho incrível, porque assim, a Comic Con, ela começou no Brasil com pessoas que produziam conteúdo sobre. Porque a Comic Con, o que é? É o momento em que atores, quadrinistas e tudo mais, eles têm esse contato com os fãs, as marcas trazem novidades dentro dessa parte da cultura mais geek, mais nerd assim, e aí a gente tem agora a nossa. A Comic Con aqui do Brasil, nós trouxemos muitos atores incríveis pra cá. Cara, eu posso falar que eu vi uma palestra com o Andy Serkis. Andy Serkis, pra quem não sabe, é o Gollum, ou Sméagol do Senhor dos Anéis, aquele bichinho Gollum, Sméagol, sabe? Aquele é uma pessoa? Aquilo é tudo computação gráfica, mas é captura de movimento do Andy Serkis. Ele, inclusive, é uma referência nessa parte de captura de movimento para essa questão. Ele também faz o Caesar, do Planeta dos Macacos, dos novos Planetas dos Macacos. É ele. Ele teve uma Comic Con que eu fui, acho que foi antes até da pandemia, ele falou sobre essa questão da captura de movimento, sobre a tecnologia dele. Que é o cara que se veste de verde, fica lá no croma. Que tem essa... Não é nem verde, é umas bolinhas que eles colocam, tem a câmera que é... Mano, é muito, muito da hora. E eles fizeram isso porque na época ia lançar o filme do Mowgli da Netflix, que era todo baseado nessa ideia de tecnologia. E aí ele veio na Comic Con. A gente teve no ano passado o elenco de The Last of Us na Comic Con. Lançou o Dungeons and Dragons, que é um marco, inclusive, graças a Deus, esse filme foi bom. Lançou o Dungeons and Dragons, que é o filme do D&D, que é um RPG muito famoso mundialmente. E o elenco tava na nossa Comic Con. Caraca, então esse movimento geek, ele deu esse boom do nada ou você acompanhou toda essa crescente, cara, até chegar onde ele chegou? É uma crescente bem, bem gostosinha de ter acompanhado. Hoje em dia é meio que moda, né? Todo mundo gosta, todo mundo acompanha. Esse evento que você tá falando, eu vou até te interromper novamente, é aquele evento que o Muca faz? Acho que o Muca ele fica mais focado no Sabe no aquele que ele vai nesses caras que vão... Então, eu acho que esse que ele fica é o do Anime Friends. O Anime Friends fica mais focado em coisas de anime. E é do mundo geek, o anime ou não? Ah, vamos colocar que sim. São os otakus da vida. Mas todo mundo... Mano, não tem quem não goste, por exemplo, de Dragon Ball. Se você não gosta de Dragon Ball, me perdoa, você precisa descuidar. Mas, tipo assim, Dragon Ball é uma coisa que marcou gerações. Até quem não é muito entretido nesse mundo conhece Dragon Ball. Pokémon também marca muito a nossa geração, marca muito essa questão. Sim. Então acaba entrando, mas eles são animes. Que é essa questão da cultura japonesa e tudo mais. A Comic Con é legal até porque no Brasil a gente tem... Eu vou citar esses 3 eventos, tem mais eventos, tem muito evento bom no Brasil, mas eu vou citar 3 eventos que dá pra exemplificar. A gente tem o Anime Comic, meu Deus, Anime Friends, falei errado, perdão. A gente tem o Anime Friends, que é esse evento mais focado para animes. A gente tem a Brasil Game Show, que é um evento mais focado para essa questão de jogos, que inclusive trazem também pessoas grandes da indústria dos games. E a gente tem a Comic Con, isso a tudo CCXP. É geek. Isso tudo dá pra englobar dentro do mundo geek. Isso que então o cara que é gamer, ele é geek. De certa forma, sim. É isso que a gente pega. E falando em mundo geek, só vou fazer uma correção também. Pode o nosso produtor falou que tem uma cantora geek. A gente não sabe... Tem. A Hatsune Miku, ela é legal porque ela é uma personagem que é basicamente um anime. Se você vê... Ela é uma pessoa ou um personagem? Ela é um personagem. É que nem Gorilas. A gente sabe que tem a banda que compõe e tudo mais, mas a cara da banda são aqueles personagens. Ela tem a mesma questão, entendeu? O show dela é com aquela parte da computação, com 3D e tudo mais. Então o que é famoso é a personagem. E lota o show, né? Que eu tô ligado que lota. Lota. Já dei uma passada de vista assim. Já no fui show. lá, né? Tipo isso, tá ligado? Fui ou não fui. Cara, mas isso é uma tendência até nos artistas que morreram, né? Sim. Os caras estão querendo fazer uma projeção Eu dos não caras sei o quanto isso é ético, mas é. Você acha? O Paulinho levantando polêmica. Não, por quê? eu acho meio estranho, cara. Tipo, por exemplo, Linkin Park. Eu sou fã de Linkin Park. Eu chorei quando o Chester morreu porque eu realmente gosto muito, marcou minha vida. Eu não sei se seria legal ir num show do Linkin Park que o Chester que tá lá é um holograma, tá ligado? Sei lá, parece estranho. É tipo uma reunião no Zoom. Não, porque o cara não tá lá, velho.
Eu acho que que é Paulinho, estranho. para, Isso daí, mano, inclusive, para. Isso daí, inclusive, eu acho muito legal, porque tem uma temática dentro da cultura pop, assim, que é muito bacana, que é o cyberpunk. E isso é muito... Essa definição que a gente falou agora entra muito nesse mundo cyberpunk, Mano, cara. deve ser da hora pra caramba, mano, você poder reviver. Imagina você poder ver seu artista no palco de novo. A família teria que aprovar, não sei como é que seria. Não, mas você acha mesmo que é antiético? Eu não sei, Não cara. sei, vamos fazer uma enquete, vamos fazer um corte nessa Isso é legal. parte, vamos deixar uma votação. Você acha antiético holograma do seu artista falecido no show? Eu acho top, mano. É diferente. Eu não sei, mano, é esquisito. Não sei. Eu me daria bem, eu ia curtir ver os Não, caras. eu tô falando isso, mas eu iria assistir. Óbvio. Mas sei lá, mano. Acho estranho, mano. Imagina. Tipo assim. Mas você já foi num show deles? Não foi. Então, a oportunidade de você ir com o cara, mano. Ele me quebrou no argumento, família. Isso aí daí você fala, mano, mas o cara não tá lá. Imagina que você tá no último banco do Morumbi, você também não ia saber se o cara tava lá. Não, você vê uma pessoa cantando. Justo. Entendeu? Tem um excelente ponto. Inclusive, fica a dica. Quando vocês forem em show, tentem ficar na grade, é a melhor experiência que vocês vão ter. Vamos ficar lá. Depois vocês vão ficar quebrados, mortos. Mas vale a pena, mas né, vale mano? A pena. Nossa, mano, vale a pena. Tô falando isso com experiência própria, vale a pena. Então, voltando ao raciocínio, você falando das feiras e tal, e também a música faz parte do mundo geek agora. Compõe totalmente. Uma coisa muito legal, por exemplo, abraçando até essa questão do RPG, eu gosto muito de Senhor dos Anéis, Narnia, como eu falei, e inclusive isso foi uma influência para a banda do meu casamento. A trilha sonora nesses filmes, né, são muito marcantes. Inclusive, Paulinho que casou ontem. Viaja hoje de lua de mel, mas tá dando essa exclusiva pra nós. Saí do casamento, corri pra cá, gravei o programa. Um beijo, Raquel, você é um amor, viu? Obrigado por liberar o Paulinho aí. Ela de cara feia ali, ó. Mas uma coisa muito marcante nisso é a trilha sonora. Tipo assim, quando a gente fala você gostar de música entra nessa questão mais geek, eu acredito que não. Mas não existe um mundo geek sem a sua trilha sonora. Isso eu vou cravar, não sei se tá certo, se alguém quiser brigar comigo, briga. Mas, cara, é muito marcante. Por exemplo, vou pegar em todos os anos, você pega um anime. Vamos pegar um anime que tá bem famoso, que teve a sua temporada nova recente, que é o Demon Slayer. A trilha sonora de Demon Slayer é muito marcante. A música da primeira temporada de Demon Slayer... Isso compõe a história de um jeito. Compõe a história de um jeito. Se você pegar Senhor dos Anéis, se você colocar qualquer batida do Senhor dos Anéis, quem gosta, reconhece. Se você pegar, por exemplo, a música, aquela que é do Homem-Aranha, todo mundo sabe que é do primeiro filme do Homem-Aranha. Sabe? Tipo, tem umas coisas assim que a gente ouve que elas casam junto. É que, querendo ou não, um conjunto da obra, né? Quando você sabe produzir algo, você é produtor, eu também, a gente trabalha com isso, a gente sabe que o todo compõe, né? Tipo, nada é por acaso, então, tipo assim... Nada tá à toa na parada, à toa, né? Exato. Então, assim, até a questão das cores de personagem. Por exemplo, por que a roupa do Batman é preta? É justamente para ele se misturar na noite, tá ligado? Porque o Homem-Aranha tem as cores dos Estados Unidos, assim como o Superman e muitos outros super-heróis que nasceram nos Estados Unidos, sabe? Então é muito essa questão, assim, sabe? Tipo, tudo é muito proposital. E é muito legal isso, cara. Como eu falei, o lado designer olha pra isso e fala, que legal, mano. Tipo, pode crer, você falou muito empolgado dos filmes e tal, mas você é mais fã do quê? Você acha que a leitura traz mais proximidade, porque você usa sua imaginação, ou os filmes e tal, nessa parada sua aí? Tá, eu sou muito fã de videogame. Não, esquece videogame, eu quero saber se você prefere ler O Senhor dos Anéis ou assistir O Senhor dos Anéis? Tá, é por isso que eu ia falar, você falou da interação com o mundo. Eu acho que o melhor meio de você interar com o mundo é você vivendo ele, jogando. Mas pegando entre filme e livro, vou pegar duas situações que eu lembrei agora. Eu assisti Jogos Vorazes depois de ler, e eu li, deixa eu pegar um que eu li depois que eu já tinha assistido o filme, acho que Senhor dos Anéis. Quando eu li Jogos Vorazes antes de assistir o filme, eu tinha criado muita coisa na minha cabeça. Quando eu fui ver o filme, você se decepcionou? O primeiro filme nem tanto, mas é uma questão de tipo assim, a Katniss na minha cabeça não era a Jennifer Lawrence, que é a atriz que faz, como você me corrige, produção, que faz a Katniss. Quando eu assisti Senhor dos Anéis, depois eu li o livro, o Aragorn era o ator que fez ele, entendeu? Tipo, meio que eu já condicionei a minha cabeça para aquilo. Eu acho que se você é uma pessoa que gosta de ler... então você já meio que foi com o personagem, com a cara, criado, com o jeito, com a cara, você já vai pra isso. Então acho que se você é uma pessoa que gosta de ler, que tem tempo para parar pra fazer uma leitura, cara, eu indico você ler. Embora eu seja uma pessoa que hoje em dia lê muito pouco.
Mas eu acho que nessa questão de aflorar a imaginação e de colocar lá dentro, a leitura é o melhor, assim, tipo, mano, pega, lê um livro de fantasia. Tem muitos livros de fantasia bons que ainda não tem adaptação, então, tipo, dá pra ter isso também. E aí, tipo, mas, não sou o cara que é pra parar pra ler. Por exemplo, eu faz muito tempo que eu não paro pra ler um livro de fantasia. Os livros que eu tenho lido ultimamente é tudo livro de regra de RPG pra poder fazer as coisas. E é isso. Mas então eu paro pra assistir, eu gosto muito de assistir. Pode crer, mano. O Paulinho tá dando uma aula pra gente. Eu prometo que a gente vai pro nosso último intervalo e volta já. Um beijo, viu, meus amores? Fui! É isso aí, voltamos agora com Tá Ligado para o nosso último bloco. Pra você que tá chegando agora, tá conversando com o Paulo Gabriel. Passou rápido, né, Paulinho? Fala a verdade. Passou muito rápido, Paulinho, cara. A gente já navegou por tudo, quase Fez um tudo. compiladão, você falou de Star Wars, Homem-Aranha, Batman, Senhor dos Anéis, faltou Harry Potter, camisa do Harry Potter, pronto, falamos de tudo agora. Ó, falamos de livros, filmes, música, Videogame, cinema. Mas agora vamos pros jogos, que inclui também o videogame. Não fomos tão específicos no videogame. Justo. Eu quero que você explique o RPG, mano. Pra mim, RPG sempre foi jogo de tabuleiro e você explicou que não é isso, né? Sim. Inclusive, rolou sua mais ou menos migração de filmes pra ir pro mundo do hoje RPG. começar a streamar os seus jogos, né? Exato. A gente pode falar que é um jogo de tabuleiro. O RPG, ele seria como se Explica essa fosse... diferença. O que seria o RPG em si? Justo. Assim, eu não sei. De verdade, não sei o que é um RPG. Muito bem. Não, sem problema, pô. Eu acho que a gente pode colocar o RPG como uma categoria. Assim como existem filmes, livros e jogos de ação, existem livros e jogos de RPG. É uma categoria. O RPG, ele sempre vem nessa questão de você interpretar um personagem, um role-play game, um jogo de interpretação. Por exemplo, existem jogos de videogame que são RPG. Dá um exemplo. Um exemplo disso é Final Fantasy. Dá outro exemplo. The Witcher. Outro. Pokémon. E assim vai, Beleza, Dragon até Quest. eu saber qual que era. Entendeu? Então, como que seria dentro do videogame, do jogo eletrônico? É aquele jogo que você vai ter um personagem, que você vai, talvez, criar ele ou não. RPG, então, é uma parada que sai do tabuleiro e vai pro console também, Pra então. tudo. É como eu falei, é uma categoria. Seria uma Pode crer. categoria. É porque dentro do mundo do tabuleiro, inclusive eu adoro jogos de tabuleiro, dá pra gente fazer um programa só sobre jogos de tabuleiro. Inclusive, trazemos a Bia Bock, que produz jogos de tabuleiro. Se você não assistiu essa entrevista, é muito bacana, vale a pena Inclusive, assistir. tem uma crítica minha sobre um jogo dela, no Cantina do Moss, quando ela tava lançando o jogo, a gente fez, muito bom. Maravilhosa, Bia Bock. Gosto muito de você, saudades, Bia. A gente, inclusive, a gente gravava junto. Olha aí, fez que muita da coisa hora. junto. Bia é maravilhosa. Mas o RPG, ele seria essa questão da categoria, como eu falei. Então, dentro do eletrônico, resumindo, tem jogos de RPG no mundo eletrônico que você vai criar um personagem. Então, você vai criar um seu personagem, ou pegar um personagem pronto, e a partir daquilo você vai desenvolver o personagem. Ou seja, ele vai evoluir de acordo com aquilo que você está jogando. O RPG clássico que a gente tem, assim, o RPG de mesa, que inclusive ficou muito mais... ganhou uma popularidade com Stranger Things, porque os meninos lá, eles jogam RPG. E todos os vilões de Stranger Things são baseados em ícones de um RPG muito famoso, que é o Dungeons and Dragons, que eu citei quando eu falei do filme que lançou no Pode D&D. crer. Então, essa questão do RPG é isso. É um estilo de jogo, é um tipo de jogo, algo que você vai ter um personagem que você vai desenvolver ele. O RPG de mesa, que não necessariamente é um tabuleiro, você pode usar só um pedaço de papel e a criatividade Eu não pra fazer sabia isso. disso, é bom você falar disso. Você vai criar um personagem e vai ter uma pessoa que vai ficar responsável por contar a história. Se fosse ser um videogame, seria tipo assim, a pessoa que conta a história é a inteligência artificial do jogo e você é o personagem do jogo. Então você, o mestre, né, que a gente chama de mestre, a pessoa que está contando a história, vai dar uma narrativa, vai dar todo um porquê, o que está acontecendo no mundo, e você vai reagir a esse mundo. Então, por exemplo, você está jogando RPG... Uma Pode dúvida, falar. todo jogo de tabuleiro é RPG? Não. Um exemplo, tem jogos de tabuleiro que são tipo Catan. Catan, inclusive, recomendo muito. Catan é um jogo muito legal para jogar. Catan é um jogo de tabuleiro que, basicamente, você vai querer dominar pedaços de terra para poder ter mais recursos que tem naquela terra e ser o primeiro a fazer ou um caminho maior. Tipo um War com mais detalhes. Acho que poderia ser. É que o War é mais uma guerra, é você tentar vencer pela guerra. O Catan, todo mundo tem o mesmo objetivo. Ou ser o cara que construiu a maior estrada, ou ser o cara ninguém que tem... toma nada de ninguém. Toma, porque você vai travar a estrada do seu amigo. Mas o War também é um excelente exemplo. O War não é um RPG. Não é? Não, o War é só um jogo de guerra. Ele pode ser um jogo de ação, por exemplo. Mas o War, ele é um jogo de guerra que você Banco vai ter o seu Imobiliário objetivo. não é o RPG, então. Não, também.
Ele foge totalmente. Eu acho que a gente pode até tirar, então, vamos desvincular o RPG do jogo de tabuleiro. Existem jogos de tabuleiro que são RPG, mas não quer dizer que todo RPG é jogo de tabuleiro. Posso te falar uma coisa que vem na minha cabeça? Eu não sei se tem nada a ver, você me corrige. Aquele filme que as crianças vão pro espaço. Zatura? É Cara, tipo aquilo? mano, Você, a imaginação da criança levou ela pro espaço? Senhor dos Anéis é o melhor exemplo de RPG pra você. Tem uma história e você tá vivendo aquela história. Agora, se for levar pra essa questão, eu não sei se é que o jogo Zatura ali não seria um RPG, mas o que eles vivem lá a gente poderia falar. Mas o RPG pode ser qualquer coisa no final. Porque o RPG é basicamente brincar de atuar. É você brincar de interpretar alguém. Por exemplo, a gente tá passando aqui as aberturas das mesas, são as lives que eu faço. Basicamente, cada personagem que você vê na abertura é o personagem de alguém que tá jogando. Então, por exemplo, agora, esse personagem, esse era o personagem do meu amigo João. Ele fazia esse foi uma mesa de RPG Cyberpunk, é uma história Cyberpunk que eu criei a história. A gente tem o sistema que é basicamente a regra para poder jogar o jogo, e aí a história eu acabo criando pra gente poder jogar. Então, cada personagem, eu dei uma história, uma narrativa, uma missão pra eles. Eles vão fazer a missão. Então, por exemplo, o cara fala assim, mano, eu vou tentar atirar naquele maluco. A gente vai fazer acontecer. Se ele matou o cara, aconteceu uma coisa. Se ele não matou o cara, acontece outra coisa. E assim a história vai seguindo, entendeu? Então a ideia do RPG é basicamente você ter essa interpretação de alguém. A questão é que você vai contar com a sorte dos dados, ou se for no videogame, com a sorte de você acertar ou não, entendeu? Pode crer, nesse lance de você que falou que criou a história, enfim, os personagens, quanto tempo rola pra uma produção Cara, assim, de uma parada dessa? Mano, depende. Se você quiser, eu consigo criar uma história pra você agora, assim como eu posso demorar um mês pra elaborar uma parada. A produção que eu faço aqui pras lives, ela demora um pouco mais, por quê? Porque eu contrato um rapaz pra poder compor a música, eu mando fazer a arte dos personagens, né, o desenho dos personagens, e eu edito os vídeos e arrumo todo o template da live. Paulinho, eu só não tô entendendo muito bem, o lance é assim, você joga os seus jogos na live, como é que... Ou Tá. tipo assim, esse vídeo que tá passando são as pessoas que jogam com você. Esse vídeo que tá passando é minha live, tá todo mundo jogando o mesmo jogo. Que jogo? Esse aqui é uma história, por exemplo. Que você criou esse Que jogo. eu criei a história. É basicamente isso. Existe a regra. O RPG, existem vários tipos de RPG. A gente estava conversando no intervalo com a produção também gosta de RPG. E tem um streamer muito famoso que chama A produção Cell. aqui é maravilhosa, um beijo pra Não, minha a produção é linda, um beijo. Pra quem que olha pra mandar beijo pra produção? Pra cá? Pra cá, enfatiza, a Um produção beijo, merece. produção, aqui ó, vocês merecem aqui ó, um beijo aqui ó, é nóis, tamo junto. Bati no microfone, tadinho, tamo xingando. Então bora, ó, Vitão tá querendo jogar um RPG. O que seria legal pra você? Fala um universo que você ia querer jogar. Tipo do Senhor dos Anéis, matar medieval. aqueles monstros lá na facada. Boa, o cara é agressivo, gente, cuidado. O que a gente faria então? Vamos pegar então, já que você falou um medieval, vamos pegar o sistema de RPG mais clássico que existe no mundo, que é o Dungeons and Dragons, que é um sistema que já tem muito tempo e acho que todo mundo conhece. É o sistema que os meninos jogam lá no Stranger Things. Você assistiu Stranger Things? Sabe quando eles estão no... Não assistiu Stranger Things? Sim, aquele menino que tem um bonezinho e tal. Isso, inclusive parece com você. Mano, sei tipo que é. assim, eles estão no porão jogando um jogo. Aquilo lá é D&D. Então você vai querer jogar a medieval. Aí eu te pergunto, você ia querer criar um personagem que é humano mesmo? Ou você ia querer ser outra raça? Tipo um elfo, um anão? Não, sou contra isso. Você seria humano? É. Então você fazer um humano... Não sou contra, não. Vou deixar bem claro. A minha risada foi muito sincera agora. Desculpa, mano. Perdão, produção, mas foi muito Mas bom. quero ser eu. Posso ser eu no jogo? Você quer ser o Vitão? Pô, tem como isso Tem. no RPG ou Aí não? agora eu te pergunto, tem. Você é um humano na era medieval. Você quer usar uma espada, um arco e flecha? O que você quer fazer? Espada. Então você seria um guerreiro. Beleza, então você escolheu o que você vai... O sistema que você vai jogar. A gente vai jogar D&D. D&D vão ser as regras que a gente vai seguir. Como assim? Pô, pra você fazer um humano guerreiro, dentro do D&D, tem essas regras. Você vai pegar isso, vai montar uma ficha. Pode ser no papel, pode ser no computador, não onde você tiver a ficha. Montou. Alguém... Que ficha? Essa ficha é tipo como se fosse o documento do RG do seu personagem. Ah, tá. Você vai criar o seu personagem. Então vai mostrar o quanto ele é forte, o quanto ele E é eu posso inteligente. só colocar o que eu quiser? Não, aí vai seguir as regras do sistema que você escolheu. Ah, tipo, quanto mais forte, mais burro. Quanto mais inteligente, menos Exatamente. forte. Por exemplo, para você usar magia, precisa usar a sua inteligência. Mas para você usar bater com uma espada, tem que usar a sua força. Então você vai definir o que você vai escolher ali. Feito isso, seguindo a regra do sistema escolhido, você termina o seu personagem. Terminou o personagem que você fez, no caso, o mestre, vamos colocar aqui na situação, sou eu vou narrar uma história.
Por exemplo, eu chego pra você e falo, Vitão, você tem a missão, você está na cidade de São José, na cidade não, você está na vila de São José dos Campos, você vai ter que viajar até as ruínas... O lado hostil de Jacareí. O lado hostil de Jacareí, nas ruínas da rodoviária de lá, para poder resgatar um leão que foi sequestrado por um mago. E aí você fala, beleza, mas eu quero antes atropelar uma pessoa com um cavalo. Quero primeiro ir até aquele lugar para ajudar aquela velhinha. Você vai escolher. E eu vou sempre dando o retorno das suas ações. O RPG é isso. É literalmente um jogo que se eu for numa linha reta, tipo, beleza, focadaço. Você pode ir. E aí eu vou te dando tudo que vai acontecendo no caminho. Da mesma forma, se você quiser ir transitando por vários caminhos, o mestre que está narrando a história vai te dando o que acontece no caminho. E sempre vai ter uma consequência. Eu meio que sei, eu que determino o meu futuro. Exatamente. E se você morrer ali na hora, seu personagem morreu. Começa com outro personagem. E assim você vai jogando a mesa. Mas quem decide se eu morrer? Aí vai ser na hora de uma luta. Quem decide vai ser na hora da luta. Se você parar para enfrentar um orc até o caminho dos escombros de Jacareí, você pode morrer pro orc. Mas quem fala que eu posso morrer? As regras. Aí a gente vai jogar. É como se você estivesse jogando um videogame. Por exemplo, você tá jogando um jogo de tiro, um Call of Duty. Você deu um tiro no personagem, ou você tá jogando um futebol, chutou pro gol, a programação do código vai falar, fez um gol. No RPG, a gente vai ter ali a questão da regra. E como que a gente joga? Com os dados. Você vai jogar um então dado... se eu jogo 2, o cara joga 3 e o meu 2 é pra abrir o peito e o 3 dele é pra enfiar a lança, eu morro. Existem sistemas que seriam assim. Se a gente for falar do D&D, é até mais legal. Existe um dado, eu devia ter trazido, que é um dado de 20 lados. Inclusive é muito legal que, muito clássico nos RPGs, esses dados de vários lados diferentes. O dado de 20 lados, geralmente no D&D, é o dado que define o acerto. Então, por exemplo, você vai rolar um dado. Aí o mestre, ele sabe a dificuldade daquilo. Por exemplo, a dificuldade é 15. Você rolou e tirou 10. Então você não passou. Entendeu? Você não atingiu 15. Então o mestre que determina, na verdade, é o dado. É o dado. O mestre talvez não vai te falar qual que é o número, mas ele tem anotado, ele sabe tudo. Cara, então pra mim zerar um RPG pode demorar anos. Pode. Eu já joguei mesa de anos. Tem uma mesa que eu tô jogando que tem 3 anos que estamos jogando. Entre amigos, assim. Sempre que dá, a gente joga. Essa mesa na Twitch que eu tô agora começou em dezembro. Que tá sendo a mesa que tá sendo o carro-chefe das minhas lives. E toda sexta-feira... Vocês estão jogando a pandemia inteira o negócio. A gente jogou a pandemia inteira. Começou antes da pandemia, na real, outra. E essa da Twitch minha, que a gente começou agora em dezembro, toda sexta-feira à noite, quando a gente para jogar, não nessa sexta-feira, né, porque eu tenho que viajar pra Lua de Mel, mas toda sexta-feira à noite, quando a gente para jogar, sempre tem ali a galera que para assistir. É bastante gente, o pessoal realmente fica. Por quê? Porque para as pessoas que estão assistindo, é uma história sendo contada. Pro jogador, ele tá definindo o que o personagem dele vai fazer. Então pode ser a morte ou não do personagem dele. E se morreu, saiu, cara. Já era, tá ligado? Mas pro pessoal que tá assistindo... Então RPG é uma parada que eu não consigo jogar sozinho. Não tem como. Na real, tem hoje com o ChatGPT, mas... que eu vejo muita gente fazendo histórias com o ChatGPT. ChatGPT é maravilhoso, um beijo, ChatGPT. Eu acho, hoje à tarde mesmo eu tava testando umas paradas no ChatGPT também. Mano, a ChatGPT tem umas coisas muito legal. Mas tem uma galera que fez isso, tipo, ChatGPT mestre uma mesa de RPG pra mim. Ele te dava uma narrativa e o jogador ia, sabe, ensino com o chat. Mas a graça do RPG, pelo menos do RPG de mesa, que é essa questão de você jogar com os amigos, é isso, sabe? Você reunir um grupo. Por quê? Porque daí cada um vai criar uma coisa. Por exemplo, você criou o Vitão Guerreiro Humano lá. Aí a gente chama, por exemplo, a produção pode criar o elfo, que é um arqueiro. O outro pode criar um goblin, aquele bichinho verde, coisinha, que é um mago, para poder ajudar vocês. Assim vai indo. E aí vai ter a missão, e cada um vai ter sua utilidade. Em cada um, então, tipo assim, nem todo mundo precisa ser guerreiro. Não, cada um pode ser o que quiser. Eu posso ser guerreiro, você pode ser o cara que ajuda os outros, aquele ali pode ser o que é o vilão. A pessoa escolhe o que ela quer. O vilão a gente não fala pra não ser, porque jogador, vilão sempre atrapalha. Mas é legal, tipo assim, é como você pensar assim, para fazer o seu programa, a gente precisa do apresentador, a gente precisa do rapaz nas câmeras, a gente precisa da produção, e precisa do outro moço que tá olhando a gente ali. É isso. A gente tem uma parte da produção do programa. Aí agora vocês têm uma missão, entregar esse programa. O RPG é isso. É você montar uma party que vai ter uma missão. Cada um tem a sua função dentro do que ele faz. E aí vai jogando. E aí a questão das regras é mais para você definir como que você vai jogar essa aventura. Se você falar para mim assim, eu quero jogar um RPG agora com todo mundo, vamos pegar e jogar. A gente cria tipo, um personagem e vai. E aí tudo isso entra no que a gente falou antes, da questão das inspirações. Uma coisa muito legal de você consumir muito livro, filme, série, jogo. Você fica com a mente fértil para imaginar as paradas. Para poder criar, para poder ter inspiração. Eu falei da palestra que eu fiz lá na empresa de criatividade,
E uma coisa que eu acho muito legal é aquela ideia de que na vida nada se cria, tudo se adapta. E uma adaptação bem feita é uma coisa nova. Então, assim, quando você vai mestrar um RPG, é muita inspiração. Se você for assistir hoje, tem muitas mesas de RPG na Twitch, isso é uma febre. Tem mesas no Brasil que são gigantescas, tem produções absurdas. Uma coisa muito legal também, nos Estados Unidos tem uma mesa muito famosa de RPG que chama Critical Role. Essa mesa já teve até o Terry Crews, pai do Chris, jogando com eles no RPG. E os caras têm uma série no Amazon Prime, que é baseada na mesa deles, que é uma série animada que chama A Lenda de Vox Machina. Caraca. Então, tipo assim, é tudo baseado no que os caras jogavam. Tem até um vídeo muito legal na internet que pega uma cena, tipo assim, os jogadores jogando, tipo, um cara rola o dado, aí ele acerta, ele falou um negócio lá, daí na série os caras fizeram exatamente igual. Então, Os assim, caras levaram isso pra série. virou uma série. Então olha como transitou de mundo, tá Caraca, ligado? o Mundo Geek é um negócio impressionante e o Paulinho deixou a gente por dentro de tudo isso. Eu não vou falar que eu tô um especialista, mas assim, tô sabendo bem mais do que eu sabia. E, Paulinho, Vitão se formou no módulo 1, já módulo tá podendo 1 fazer a prova, é. foi pro módulo 2. Paulinho, a gente tá no final do nosso programa, eu queria que você falasse pra galera, acompanhar seu trampo, onde você faz suas lives, enfim. Perfeito. Gente, para vocês me encontrarem, vocês podem ir na Twitch, twitch.tv/PauloDNF. O DNF é uma história muito engraçada, porque o DNF vem de Distúrbio na Força, que é o nome do meu canal, que você comentou no começo e tal. E no YouTube, Distúrbio na Força, você encontra as gravações das lives. E se você quiser falar mais diretamente comigo, PG_Ferreira no Instagram e PauloDNF no Twitter. É isso aí, gente. Esse foi o Tá Ligado. Paulinho, obrigado por Tamo ter colado. junto, Vitão, é nóis, mano. Agregou demais e a gente vai ficando por aqui. Fui!